Meu nome é Ana Bonetti, eu tenho 41 anos, eu sou triatleta desde 2019, tive algumas experiências anteriores a esse ano com o triatlon, mas foi algo muito recreativo, digamos assim. E em 2019, eu mudei para Brasília em 2017. E em 2019 eu decidi mudar minha vida aí na parte do esporte e tentar um desafio, que era para mim o triatlo, uma coisa que eu achei que era impossível. Eu no começo eu achava que eu não ia conseguir, mas eu vim aí de uma situação pessoal que eu tinha que mostrar para mim mesma, ou que eu tinha colocado como objetivo mostrar para mim mesma que era possível, que eu era capaz de fazer qualquer coisa a que eu me propusesse. Aí eu coloquei o Posso, triatlo. posso te falar uma coisa? Será que o seu microfone está desligado ou alguma coisa assim? Porque realmente está bem baixinho. Vocês estão escutando? Pera, eu vou desligar, só um pouquinho, eu vou desligar, só um minuto. Ah, deve ser só um botãozinho que eu acho que você. Melhorou agora? Ah, agora Melhorou? melhorou muito. Ah, então tá. Então, é por causa do fone, então, na verdade. Olha lá, ele também fez assim, o Roberto Menescal. Então aí eu decidi que o triatlon ia ser meu objetivo e comecei a treinar indoor, na academia mesmo. Eu morava um pouco afastada aqui em Brasília, a sistemática, não sei se você conhece, a da cidade é um pouco diferente, né? Quando se mora em casa, você mora mais afastado. Então, eu comecei a fazer numa academia lá perto de casa, nadar, pedalar no spinning, né? Fazer aula de spinning e correr. E a natação foi sempre muito difícil para mim, porque eu comecei a nadar com 35 anos, eu comecei a me aventurar nas piscinas. Então, mas foi indo, foi indo. Depois de uns 6 meses, eu fiz minha primeira competição indoor de triatlon, lá mesmo nessa academia. E aí eu falei, eu acho que eu dou conta, né? Acho que eu vou conseguir fazer uma provinha de triatlon. E comecei a treinar por uma prova que tem aqui em Brasília, que é de uma organizadora muito conhecida, que é a MKS Esportes. E comecei a treinar para essa prova. E aí, acho que deu uns 6 meses, eu fiz a prova aqui em Brasília, sprint, né? Que é a prova mais curta. Tem provas mais curtas que essa, mas geralmente é a prova mais curta, né? 750 metros nadando, 20 quilômetros pedalando e 5 quilômetros correndo. Isso é tudo mais acelerado, não é? Sim, só que como eu não tinha isso ainda, depois eu fiz provas com o coração na boca, que a gente fala, né? Mas naquela época eu só queria terminar, o meu objetivo Sim, era apenas sim. terminar. É uma Então eu ainda superação. eu fui com a minha bike, com a minha mountain bike, né? Não era nem uma road que a gente usa, ou uma TT, que é própria de triatlo. Era uma mountain bike, até uma bike mais parecida com uma bike de passeio do que com uma mountain bike. E fiquei em último ou penúltimo lugar, agora não tenho que olhar, mas assim, para mim, quando eu cruzei a linha de chegada, eu falei, eu quero isso para minha vida. Eu quero, pelo menos para essa fase da minha vida, é isso que eu quero. E aí eu fui atrás de uma assessoria, comprei uma bike usada, tudo dentro do meu orçamento e fui colocando objetivos maiores. Que bacana! E você nunca tinha praticado um outro esporte antes? Eu praticava corrida, teve uma época que eu corri. Quando eu era criança, eu gostava muito de esportes coletivos, basquete, handebol, voleibol, gostava muito. Mas eu nunca era boa na técnica, eu era boa liderança. Então, Sei. assim, eu gostava muito porque eu armava a jogada, eu sabia como é que tinha que jogar, eu entendia como as jogadoras se movimentavam, então eu exercia essa função no time, em qualquer time, handebol, basquete e tal. Tanto é que basquete eu sou 1,65 m, não sirvo para basquete. Mas nessa parte eu era boa, de organizar, de planejar, de pensar em estratégias. Então era para isso que eu servia num time de esporte coletivo. E aí, mais velha, assim, adulta, e corrida.
e quando eu comecei a nadar, mas sempre de uma forma muito recreativa, nada com ideia assim, competir, não. Era sempre para fazer uma atividade física. E como é que você organiza o seu dia a dia para treinar as 3 modalidades, Ana? Olha, depende da prova que eu vou fazer, né? Por exemplo, a gente sempre, no triatlo, a gente sempre tenta estipular uma prova para que a gente consiga ver quanto tempo que a gente vai precisar, né? Eu trabalho no Ministério Público Federal, meu horário de trabalho são 7 horas corridas, né? Então, eu sei que hoje eu estipulei que do meio-dia até as 7 eu tenho que trabalhar, esse meu horário de trabalho. Então, eu tenho que adequar os treinos antes disso. Para mim, noite não funciona, né? Tanto é que eu te falei, eu tenho os cachorros para sair e eu tenho que organizar tudo para o dia seguinte, eu tenho que dormir cedo. Então, amanhã, eu dedico amanhã, é o que eu tenho de possível. E aí a minha manhã começa muito cedo, né? Pedalar, tem que começar a pedalar muito, 5h30. 5h30 tem que acordar, 6 horas tem que estar saindo para ir pedalar, né? E a corrida que dá para começar um pouquinho depois. E aí faz 2 ou 3 modalidades por dia. Aí as 3 modalidades, eu digo que a gente fala que o fortalecimento é uma modalidade do triatlon também, né? Porque é muito importante para prevenir lesão, até para melhorar na evolução, na performance. Então aí, para mim, fica segunda, quarta e sexta, eu faço fortalecimento. E sempre com 2 treinos, sendo um deles natação, né? Porque no que a gente é ruim, a gente tem que treinar mais, né? É mesmo, você tem dificuldade. Eu sou nadadora, né? Não sei Eu se você sabe. sei, eu sei. Aí quando eu vejo vocês falando de pedal, eu falo assim, meu Deus do céu, eu tive uma experiência, porque eu gosto de pedal assim, sabe? Numa cidade plana, quando eu pego a bike, eu vou até a farmácia, volto, vou até o parque, volto, esse negócio de ficar... Nossa, eu tenho muita Subindo. admiração. Eu já não entendo como é que as pessoas conseguem nadar tanto, né? A gente tem uma atleta agora do grupo que foi para Rei e Rainha do Mar, né? Fez 10 quilômetros. Eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem nadar 10 quilômetros, mas tudo bem. Mas é isso, a gente vai. Eu acho que cada uma. Você nadou 10 quilômetros, afinal? Eu não. Ah. Não, eu não. Não, tem eu vou uma. nadar, eu estou treinando agora. Eu já nadei 24, né? 24 quilômetros. Mas fazia tempo que eu nado em piscina também. Meu negócio também é piscina. E agora eu estou treinando para ir. Eu fiz um teste para fazer revezamento, porque afinal a mulher aqui já está numa certa idade. Eu estou com 67, vou fazer 68, né? Então eu chamei uma amiga para fazer revezamento para a gente nadar uma prova da FINA, que não é mais FINA, agora chama World Aquatics, mudou o nome. E de 16 quilômetros. Então a gente nada a cada 30 minutos uma. Então nada 6 vezes, então a gente fecha 8 quilômetros cada uma, na média. Né? E porque depois eu quero fazer a prova em solo, né? Sozinha, os 16. Né? E como é lá na Ilha Grande, é um lugar assim que tem, que nem o Canal da Mancha, né? Tem que ter janela, tem que ver o... Mas assim, Ana, sinceramente, eu prefiro nadar 16 quilômetros do que pedalar 10. Eu acho que a gente tem preferência, né? Eu, quando, assim, pensar em nadar pra mim, eu não mato um treino de natação, eu não mato um treino de pedal, mas se for pra matar, eu vou matar um treino de natação, entendeu? Porque eu acho que a gente acaba gostando mais de uma modalidade. Você tem mais facilidade no quê? Na corrida? No pedal. No pedal. No pedal. Nossa. Aí você treina também a transição, né? Sim, tem que treinar a transição. Esse é o mal do triatleta, né? A gente brinca que aonde a gente consegue melhorar mais na performance, no tempo de uma prova, é na transição. Porque se você demora, você perde muito tempo, entendeu? Sim. E se você é craque, você consegue
economizar minutos. Então, é muito bom, tem que treinar também. Aí, geralmente, esses treinos de que a gente que a gente tem que combinar as modalidades, né? A gente faz no final de semana, para não ficar tão pesado. Então, simulado de triatlon ou um duatlon, né? Que é as duas modalidades, pedala e corre, ou um aquatlon, que é nadar e correr, a gente faz nos finais de semana. E quantas... Eu vi que bacana que eu achei o seu grupo. Bom, primeiro, o que o triatlo acrescentou na sua vida? Eu sou uma mulher muito mais confiante, muito com a autoestima muito melhor e muito mais objetiva e certa do que eu quero para minha vida, né? Com 41 anos, do que antes. Então, assim, eu acho que o triatlon me mudou, trouxe mudanças significativas, trouxe um autoconhecimento que comparável à terapia, eu digo. Não substitui, né? Terapia é importante, não substitui, mas ele me trouxe como mulher, acho que até a aceitação do meu corpo, acho que tudo, mudou tudo, assim. Para mim foi incrível. Por isso que eu acho que veio a ideia aí do grupo das mulheres do Tri, até para que outras mulheres possam passar por essa experiência, sabe? Sim, você sabe que quando eu abri esse grupo, Rede Mulheres Esportistas, eu sou muito incentivadora do esporte, eu vivo isso, a minha vida inteira eu fui esportista. E, olha, tem cada história tão linda que o esporte traz, que é assim, é de arrepiar. Por exemplo, tem uma mulher que o esporte salvou literalmente a vida dela. Ela vivia num relacionamento abusivo, né? Perdeu a irmã, que era a grande confidente, o apoio dela, para um câncer. Aí ela entrou completamente em parafuso numa depressão. E aí ela começou numa academia, uma mulherada chamou ela, puxou, ela começou a andar, depois ela começou a trotar, depois ela começou a correr, e está correndo até hoje, não parou. É isso. E teve força para suplantar todos esses problemas, enfrentar, se liberar. Nossa! Então, são histórias muito importantes, sabe? Esses depoimentos são vitais para mostrar que o esporte ele não é só mexa o corpo, ele é endorfina, é dopamina, é autoestima, é a segurança, é a disciplina. E todas essas coisas a gente acaba carregando, eu acho que para a vida familiar, para a vida pessoal, para a vida profissional. Né? Sim, eu acho. Eu acho que histórias de superação são muito comuns do esporte e mostram o quanto ele é importante nisso que eu falei que aconteceu comigo e que eu gostaria que acontecesse com toda e qualquer mulher, né? Que é o autoconhecimento, a certeza de que você é capaz, de que se você cair, você consegue levantar, entendeu? De que sempre tem uma saída e que sempre dá para dar um jeito, né? Que a gente consegue se adequar, que a gente consegue fazer algumas mudanças para melhorar, que a gente consegue sair do que não é saudável para a gente, né? Por exemplo, talvez uma prova de longa distância, ou uma natação, uma maratona aquática, não seja para mim, mas uma prova mais curta de natação seja, entendeu? A gente consegue aplicar várias situações que a gente vive no esporte para nossa vida, né? Agora eu consigo compartilhar, mas eu tive uma situação recentemente que foi um prejuízo à minha saúde mental por conta do trabalho. Eu estava muito atarefada, e isso me causou um adoecimento mental, que foi muito difícil para mim, porque eu nunca passei por isso mesmo com 17 anos de carreira. O esporte, quando eu percebi que eu parei de treinar, sabe, Fabi? É porque estava muito grave. Porque o esporte sempre me fez muito feliz. E aí eu percebi, caraca, eu tô
não tô indo treinar, então eu tenho que procurar ajuda. E aí eu fui atrás de um psiquiatra, uma psiquiatra que, inclusive, aí é outro ponto que a gente pode conversar, é do próprio grupo das mulheres do TRI, é uma atleta psiquiatra, uma médica psiquiatra, que também é atleta, e ela me ajudou muito. E aí, nesse ponto, hoje, agora que eu voltei a treinar e percebo o quanto a endorfina, o quanto a serotonina me faz bem, é que a gente vê que está tudo conectado, né? Tá, a nossa vida profissional, pessoal, como atleta, como esposa, como amiga, tudo está conectado, né? Então, eu acho que é tão incrível isso, o quanto o esporte consegue ajudar a gente, o quanto ele mostra que tem alguma coisa errada, né? Nesse sentido que eu falei. Que quando eu parei de treinar, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa muito errada. Como assim? Eu tô parando de fazer uma coisa que me faz tão bem, né? Então, não tem nada de ruim no esporte, eu acho. Você sabe que eu dou risada porque quando eu me casei, eu falei assim, olha, saiba que entre você e a natação, a escolha já está feita. Então, por favor. Quer participar? Não quer participar? Por favor, não me impeça, sai da minha frente. Isso aí, é isso aí. O esporte é realmente, eu acho que ele, quando a gente percebe o quanto ele nos faz bem, a gente também se coloca em primeiro lugar. Isso foi outra coisa que eu percebi. Quando a gente aprende o que faz bem pra gente, a gente começa a se colocar em primeiro lugar e dizer não para algumas situações que não nos favorecem, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante. O que eu queria dizer, né, que até falando da médica, mas quando eu percebi o quanto eu tinha mudado e o quanto o esporte, o triatlon tinha me ajudado, aí em conjunto com outras duas atletas que eu conheci aqui em Brasília, a gente pensou aí, nossa, a gente precisa mostrar uma união das mulheres, a gente precisa, naquela época, sabe, Fabi, a gente percebia aqui em Brasília que tinha muita competitividade entre as meninas, a ponto das meninas não saberem o nome das outras, né? Nossa. Porque assim, eu tô competindo com ela é minha rival, sabe? E não conhecia, não interagia, e a gente falou, nossa, a gente tem que mudar isso, né? Não dá, a gente tá em 2019 na época, poxa, a gente tem que pensar em como mudar. E a gente fez um jantar em dezembro de 2019, e a gente conseguiu reunir aqui 60 mulheres de Brasília e também de Goiânia, de outras cidades perto aqui, para confraternizar. E a energia foi tão bacana, o ambiente foi tão legal, e a gente viu que todo mundo estava esperando aquilo, só ninguém tinha organizado, né? E aí a gente decidiu levar à frente. De 2019 até hoje, a gente passou por muita coisa. O grupo é muito grande, não é mais regional, é nacional, né? Reúne aí, a gente tá fazendo agora o levantamento do final do ano, mas mais de 450 mulheres cadastradas de todo o país, né? Nossa, eu vi aqui o material que você me mandou, eu fiquei abismada. Que coisa bárbara! Eu acho maravilhoso isso aí, sabe? E hoje eu acho que hoje a gente passou de um grupo para uma rede de apoio. A gente é mais que um grupo. A gente é uma rede de apoio. Então a gente não é uma assessoria, a gente não tá. A gente quer fazer com que a mulher venha para o triatlon e dar todo o apoio que ela precisa. Então, tenho dúvidas, o acolhimento, né? O que você precisa. A gente tem aí um grupo de WhatsApp que é só de classificados, porque muitas mulheres têm dificuldade para comprar os equipamentos femininos ou até a limitação de orçamento. Então, a nossa intenção com esse grupo é baratear as coisas do triatlon, né? O que a gente precisa para treinar. Temos aí o pedal virtual, um grupo só de pedal virtual, que as meninas pedalam no rolo. Não sei se você já viu, pedala com aplicativo, pedala dentro de casa, para quem tem uma rotina muito assim, exaustiva, ou quem não tem horário para poder continuar treinando. E tem os grupos de interação que a gente troca ideias sobre qualquer coisa que você possa imaginar do triatlon, que é muito legal.
Então, a gente se firmou, então, como rede de apoio. E aí tem também o Instagram, né, que ajuda muito a gente, a nossa comunicação. Porque você sabe, Ana, eu abri essa empresa voltada para Atleta Master por diversos motivos, né? E um dos fatores muito importantes para a longevidade é justamente a sociabilidade. Né? E o esporte, ele proporciona isso também. Então, você vê, olha, você juntou todas essas mulheres, você fez um jantar, você montou um grupo. Olha que bacana a sociabilização disso tudo. E hoje, olha só, que tá vendo? Como você falou, um grupo de apoio, né? Uhum. Mas é formidável, formidável. Puxa. E vocês abriram uma marca de roupa própria? Não, não é uma roupa, não é uma marca de roupa própria. Na verdade, assim, a gente tem um uniforme, né? A gente tem. Ah, vocês têm um uniforme, que legal. A gente faz os produtos do grupo, porque a gente, como grupo, a gente quer que a atleta se sinta pertencendo, né? Sim, Ela quer que. o sentimento de pertencimento. E a gente também quer que ela sinta, quando ela estiver competindo, que todas as outras mulheres estão torcendo para ela, que aquilo ali é muito mais que uma roupinha de triatlon, que aquilo ali é uma roupa que carrega a força de todas as triatletas. E a gente costuma falar isso. Essa camisa de ciclismo, ou esse macaquinho de triatlon, uma viseira, ela não é só uma roupa. Ela carrega toda a nossa força e os nossos propósitos, e os nossos objetivos. Então a gente lança esses uniformes com esse objetivo, sabe? E tem dado muito certo as meninas. E a outra coisa, quando elas estão usando a roupa, elas são identificadas. Então, na prova, as pessoas berram, mulheres do TI, ei, você, mulheres do TI. E isso elas gostam muito, eu gosto muito. A sensação é muito boa. Quando você tá correndo e alguém fala, ei, mulheres do TI, vai, mulheres do TI. E, tipo, assim, nossa, é energizante, posso dizer, sabe? É muito legal. Então, a marca foi criada para a gente ter uma carinha, né? A marca das mulheres do TI foi criada para a gente ter uma cara. Para a pessoa ver aquele símbolo e falar, esse símbolo é das mulheres do TI. E aí os produtos que a gente criou depois foram com esse objetivo. E a gente tem de tudo. Tudo que você possa imaginar, a gente tem. Falta ainda bastante coisa, mas tem. Escuta, sabe o que eu queria te perguntar? Eu sei que o triatlon é um esporte muito caro, né, Ana? Eu acho assim que ele elitiza muito, né? Como é que vocês poderiam fazer para dar acesso a outras mulheres que talvez não possam, né, gastar tanto, não têm condições? Será que essas mulheres um dia vão conseguir ter acesso a isso? Isso está no planejamento das mulheres do TRI. Como um grupo de conseguir fazer com que patrocinar algumas mulheres atletas, ou a fazer promover ações solidárias para mulheres que tenham interesse em adentrar no triatlo. Hoje a gente ainda não consegue isso, mas está nos nossos planejamentos. O que a gente consegue hoje é a parte dos classificados, né, que eu falei, que é a compra e venda de produtos usados de triatlon, que já ajuda muito, né? Algumas meninas no próprio grupo de classificado, às vezes, doam equipamentos de triatlon, né, que elas não usam mais. Então, tem também a doação nesse grupo. E também a gente consegue, nos organizadores de prova, e a gente tem conseguido muito isso, porque os organizadores são muito sensíveis ao nosso movimento, ao movimento feminino, né? Eu acho que isso não é só no triatlon, na corrida, na natação. Não, tem mulheres do mar, tem mulheres esportistas, exato. Tem mulheres, nossa. Então, mas junto aos organizadores de prova, a gente tem conseguido alguns benefícios, né? Por exemplo, os descontos nas inscrições, isso já dá uma bela vantagem, né? A nossa intenção, quando a gente vai atrás do desconto, é favorecer
as mulheres triatletas, mas também aumentar a participação das mulheres nas provas, porque hoje há uma discrepância, ainda há uma discrepância grande no triatlon. Eu sei que na natação, na corrida também tem, na corrida menos até, mas tem, e no ciclismo também tem, mas no triatlon ainda é uma porcentagem média de 65% a 70% de homens em uma prova e 30% no máximo, no máximo. Geralmente é menos que isso. Tá? Mas você sabe que na natação também nós temos aí uma porcentagem mais ou menos igual, de 65% a 70% masculino e o resto tudo feminino. Pois é. Então, mas eu vou te dizer que são poucas mulheres. Depende muito da prova, né? Depende muito da prova, depende muito da distância. Mas tem provas aí que às vezes tem 12% de mulheres, né? 12%, 15%. E a gente também quer mudar. Esse também é um objetivo das mulheres do TI. É difícil coordenar todos os objetivos, né? Sim, sim. Eu acho que esse de conseguir inserir mulheres que têm algumas dificuldades ou não têm condições é um dos objetivos, mas ele é a longo prazo. Hoje, o Mulheres do TI, ele luta para se manter sustentável, né? Nós não temos patrocinadores. E isso tem um motivo que talvez seja utópico da minha parte, que eu sempre falo, mas é no sentido de que Mulheres do TI, ele é a força das mulheres. E nós temos que dar um jeito de crescermos e pensarmos juntas nas ações que temos que fazer para melhorarmos e evoluirmos, tal como atletas que somos, né? A gente sempre pensa, o que eu posso fazer para evoluir na corrida? O que eu posso fazer para evoluir no pedal, na natação? E vou atrás disso. O grupo é a mesma coisa. O que a gente pode fazer juntas, já que nosso lema é juntas somos mais fortes, o que podemos fazer juntas para crescermos, né? E alavancarmos o triatlon feminino e trazermos mais mulheres para o triatlon e ajudarmos quem não pode custear os equipamentos, né? Então, tudo isso por isso que eu digo que o grupo é autossustentável, ou pelo menos tenta ser autossustentável. Ana, ontem eu fiz uma live com o Rui Marra, ele foi bicampeão mundial de voo livre. Mas nós falamos de tanta coisa que nós esquecemos do voo livre. Porque ele é neurocientista e ele trabalha cérebro e sentimentos, sabe? Então foi assim, um papo assim, nossa, inacreditável. E no meio desse papo surgiu justamente, ele estava explicando, que quando uma pessoa sofre qualquer tipo de diferença na sociedade, isso causa traumas, causa problemas que podem, inclusive, se traduzir em problemas físicos e tudo mais. Aí eu comentei com ele que... aí eu falei assim, você pode dar um exemplo? Ele falou, sim, por exemplo, uma mulher que trabalha no escritório, eu vivi isso, e que tem que trabalhar 3 vezes mais para provar que é tão capaz quanto um homem, né? Isso existe muito. Né? Eu falei, mas no esporte também é assim. Eu tenho histórias, assim, falei para ele que dá para escrever um livro. Eu falei, então você deveria escrever, porque isso é pedagógico, porque são coisas que a gente tem que mudar, tem que conscientizar, né? Vocês têm algum contato, assim, tem homens que se infiltram ou nos campeonatos vocês têm já viveram algum tipo, assim, de, digamos assim, não é preconceito, mas, sabe, fica na tua. Porque eu falei para ele que, por exemplo, por ser uma mulher de 67 anos, eu enfrento 2 preconceitos. Um por ser mulher e um por ser mulher de idade. Eu falo convivência, mas as pessoas falam de idade, né? E é uma coisa assim que a sociedade não perdoa, sabe? É uma coisa muito difícil.
Vocês têm algum... Você já viu no grupo de vocês? Já teve algum... A gente tem inúmeras situações, a gente compartilha muita coisa no grupo, né? A gente percebe algumas situações que não favorecem a mulher e que exigem mais da mulher no esporte. A começar, vou dar um exemplo básico, né? Que é uma coisa com a qual eu tenho tentado lutar. O triatlon profissional. Ou a questão, qualquer atleta profissional, né? Quando você vê uma competição de triatlon, a visibilidade é muito maior para o masculino do que para o feminino. Então, assim, se sabe muito mais o nome dos atletas do que das atletas, né? Se fala muito mais da competição, de quem tá ganhando, quem tá perdendo, ou quem ficou para trás, dos homens, do que das mulheres. Então, isso aí a gente já parte daí. Isso aí já é... Então, é o que a gente tenta mostrar. Só que aí eu vou te falar outra coisa, Fabi. Isso não é só dos homens, tá? É claro que tem aí a mídia, é claro que tem a questão que tem mais homens do que mulheres na prova. Mas isso também é nosso. A gente também precisa mudar isso. Porque eu percebi que no grupo, as meninas falavam mais dos homens do que das mulheres. Então, a gente também precisa mudar isso. Não é uma mudança só de fora. É uma mudança de dentro também, né? Isso. Então, inclusive até para criar os filhos, homens. Exatamente. Para né? quebrar essa corrente. Para quebrar em algum momento, não só a corrente, como o nosso próprio pensamento de que a gente tem que comentar, ou que a gente... A nossa atenção está mais voltada para o masculino do que para o feminino. Entendeu? Então, a questão de apresentar triatletas profissionais, de mostrar qual é o dia a dia delas. A gente fez um camp aqui em Brasília, exclusivamente feminino, com 2 triatletas olímpicas e uma ciclista profissional, para mostrar para que elas tivessem o contato e o dia a dia, assim, de conhecê-las como pessoas, muito mais que atletas. Né? E isso foi muito importante, porque antes parecia tudo muito longe, parecia que elas estavam muito longe, a gente conseguiu aproximar. Então, eu acho que esse é um passo. Esse foi um passo e é importante. Agora, nas situações do dia a dia, a gente vê muita diferença de tratamento, né? A gente tem aí a questão, por exemplo, de treinamento. As mulheres têm as suas peculiaridades, né? A gente tem um ciclo menstrual aí que às vezes ajuda e às vezes, na maioria das vezes, desfavorece. E o treinamento, a gente sabe que se ele for coordenado com o nosso ciclo menstrual, ele vai ser otimizado, certo? O mundo do triatlo, eu não sei da natação, só um minuto. O mundo do triatlo não está preparado para isso. Então, os treinadores, em sua maioria, não observam o ciclo menstrual da atleta. Então, tá lá a planilha para você fazer como se menstruada você conseguisse fazer aquilo, e você não consegue, né? Outra coisa, por exemplo, no treinamento, é a questão do ciclismo. No ciclismo, a gente vê muita diferença, porque os homens ainda têm a ideia de que uma mulher não pode ser mais forte que eles no pedal. Então, quando a gente está treinando e a gente ultrapassa um homem, eu não vou dizer que é sempre, não vou dizer que são todos, não são, mas às vezes acontece do homem acelerar e mudar o ritmo para não deixar a gente passar. Mas o que você está falando acontece dentro de uma piscina. Olha, eu sou nadadora desde sempre. Então, quando eu ia treinar, tinha 3, 4 homens na minha raia. Tá? O treinador falava assim, você tem que sair com quem nada mais, depois o quem nada o segundo mais, o terceiro mais, e o quarto, para não atrapalhar, né? Então, na minha raia, o treinador falava, Fabiane, você sai primeiro. Tinha homem que não me deixava sair primeiro. E ficava com raiva. E eu já vi homens sair da raia e nadar lá do outro lado, para não ficar na mesma raia. Aí eu falava assim, gente, mas como assim? Que besteira! Eu acho assim, no começo eu pensava, gente, será que é... Isso nunca aconteceu comigo, mas já vi acontecer. E já ouvi também acontecer na piscina, tá? Aí eu ficava pensando, será que é porque a lentidão, porque é lenta? Vamos supor, se fosse eu,
porque eu sou lenta e a pessoa não quer, ah, não, porque ela vai me atrapalhar, ou se é porque eu sou mulher. A linha tênue, ou talvez não tão tênue, mas a linha que divide, será que é por causa da minha performance ou é por causa do meu gênero, porque eu sou mulher, entendeu? Mas aí... Eu acho que são os dois. Pois é. Aí, conforme Olha, as meninas... tem homem aqui que poderia talvez responder, né, Ricardo? O Ricardo tem... Quem mais aqui? Tem mais homem aqui que poderia talvez responder essa pergunta? O Emerson. Pois é. E às vezes, sabe, Fabi, eu acho que, que o pensamento é automático, é meio que um ato reflexo. Automático. Não pensa. Não percebe. Tá fazendo. É simplesmente assim, meu Deus, uma mulher vai me ultrapassar. Ou, meu Deus, uma mulher vai ficar na minha frente na piscina. Ou, meu Deus, a mulher tá correndo mais que eu. Entendeu? Às vezes é automático. A pessoa não pensa, gente, ela pode correr mais que eu, ela corre mais que eu, ela é mais forte. Ela é melhor. Qual que é o problema? Né? Então, eu acho que às vezes falta esse... e eu acho que o grupo, Mulheres do TI, a gente também pensa nisso. Em sensibilizar o homem para que ele repense algumas atitudes que não tem mais lugar em 2022. É assim que eu costumo falar, né? Essas condutas não têm mais lugar em 2022. Então, os posts, tem post das mulheres do TI sobre isso, tem desabafos das meninas sobre isso, para que a gente consiga tocá-los. E para que seja um ponto de reflexão sobre esse tipo de conduta, tá? Porque eu não acho, assim, que eles façam... pelo menos a maioria, não acho que eles façam de maldade. Não. É uma coisa arraigada. Exatamente. Sabe? Exatamente. É isso. E que a gente pode mudar, porque quantos comportamentos, Fabi, nós mesmas temos, que são repetitivos, que a gente repete desde criança e que a gente não percebe, né? Sim. Então, considerando a idade, eu tenho 41, você tem 67. A gente sabe o que a minha mãe falou desde pequena, eu até comentava ontem com meu marido, e a minha mãe falou desde pequena algo e eu coloquei aquilo como uma verdade absoluta. Ou eu convivi em um meio em que aquilo ali foi sempre falado que era daquela maneira, né? Então, para a gente mudar isso, a gente tem que mostrar. Eu acho que eu sou mais daquele lado do que não exigir, você precisa mudar, mas do mostrar, ei, isso aqui tem outro lado, isso aqui tem outra perspectiva, entendeu? E aí a gente refletir junto e conseguir mudar junto. Eu sempre penso assim. Mas se você acha o que eu acho também, que nós mulheres também temos isso de alguma forma arraigado em nós mesmas, eu, por exemplo, eu me choco quando eu vejo uma mulher machista. Tem muitas, Ana. Tem. Então, eu fico assim, aí são mulheres com as quais a gente tem que conversar. Porque elas um dia serão mães, ou já são mães, e criam os meninos para isso também, entendeu? Mas aí você falou uma palavra muito boa, é conversar. É conversar, é levar a reflexão, né? Não é obrigar ou não é excluir. Tem que ser uma coisa pedagógica, explicar, conversar, e não é excluir. Fazer pensar. Exatamente, fazer pensar. Ter consciência. Né? Exatamente. Isso é muito importante. É isso. Eu acho que muito mais do que você a excluir porque ela tem um pensamento diferente. Esse é outro ponto que, num grupo que hoje está lotado, né? Tem 256 mulheres no grupo de WhatsApp, é algo que a gente conseguiu instituir, que é muito importante. A diversidade de pensamento e o respeito às opiniões. Sim. Você pode pensar e você pode divulgar a sua opinião, expor seu pensamento. E as outras têm que pensar, refletir e conversar sobre isso. Não é dizer você está errada ou você não, isso não cabe. Não, vamos pensar juntas. Vamos trabalhar os conceitos. Vamos ver o que as mais novas podem ajudar as mais velhas, porque como eu disse, eu tenho 41 anos, eu tenho muita coisa que foi fixada durante anos na minha educação e no meio em que eu vivi,
né? Nas pessoas com quem eu convivi. Então eu tô aqui para mudar e mudei muito, tá, Fabi? O grupo me fez mudar muito de opinião. Vou te dar um exemplo que eu sempre falo. Por exemplo, a questão do corpo. Qual é o corpo perfeito para se fazer esporte? Porque quando eu entrei no triatlon, eu não sou hipócrita de dizer que eu falava, não, tá tudo bem, meu corpo ser assim. Não, eu queria ter o corpo sarado, todo definido. Mas não, as meninas do grupo me mostraram com o passar do tempo que não. E eu tenho que, na verdade, muito pelo contrário. A gente tem que defender que qualquer mulher, com qualquer corpo, com o corpo que ela tem, é possível fazer qualquer esporte, né? Mas esse já foi um pensamento meu lá atrás, que, sei lá, até pela mídia, pelo que se expõe aí, né? Se expunha muito, hoje em dia já tá mudando, mas de que você tinha que ter um corpo super sarado para fazer esporte, para ter performance. E não é assim. Ué, mas a gente só consegue esse corpo através da prática esportiva. Se você não começar... Mas você nem precisa ter esse corpo. Você não precisa, mas eu tô falando. Se quiser ou se cobrar isso, só vai poder atingir essa meta, se ela quiser, através da prática, né? Se ela, não vai ser... Se ela quiser. Se ela quiser. Mas você sabe o que é, Ana? Eu escrevi um artigo bem legal falando sobre isso, sabe? Que a gente teria que quebrar paradigmas, a própria sociedade, né? A sociedade como um todo. Essa história de a gente colocar no pedestal a juventude, tá tudo errado. Porque a juventude, ela existe, mas ela é ilusória, porque ela é passageira. Ninguém vai ficar jovem o resto da vida. Entende? Todo mundo vai trilhar exatamente o mesmo caminho. Nós vamos, é inexorável, nós vamos todos envelhecer, certo? Então, a imagem, eu diria até antropologicamente falando, assim, na sociedade ocidental, ela recusa essa visão, ela recusa a finitude, sabe? E todos nós vamos envelhecer e morrer. E é uma coisa que essa sociedade se recusa a olhar para isso. Então, eles preferiram colocar a juventude como num pedestal em que isso é o que conta, esse é o padrão de beleza, esse é o padrão que tem que ser, tá? Sobretudo para a mulher, né? Isso causa uma infelicidade incomum nas pessoas que começam a deixar a juventude para trás e começam a entrar numa idade mais madura, digamos assim, né? E essa autocobrança em função dessa imagem, que é ilusória, é que nem, por exemplo, propaganda de cartão de crédito, né? Você vai ter um cartão de crédito, você vai morar numa casa maravilhosa, você vai jantar não sei onde, você vai viajar. Gente, para! É uma ilusão, né? Esse fim que eles colocaram de ser jovem, da juventude, era ilusória também. Então, seria tão mais tranquilizador, se a gente conseguisse mostrar que a velhice ela não é feia. E você tem atletas master que são belíssimos aos 60, 70 anos de idade, que são maravilhosos, estupendos, sabe? Então você daria a essas pessoas, as pessoas que estão entrando numa idade mais, digamos assim, em que está deixando para trás essa juventude, né? Eu falo assim, nossa, mas realmente, para que eu vou ficar fazendo 450 plásticas, né? Se olha que bonita que é. E as novas não estariam com essa angústia, né? Porque é uma angústia. Então, traçariam esse caminho até essa idade mais avançada de uma maneira muito mais natural, muito mais tranquila, muito mais harmoniosa. Porque o esporte, ele proporciona isso.
Então, você tem um bem-estar, você tem uma longevidade com qualidade de vida, você tem a sociabilidade, sabe? E melhora o sono, melhora a comida, a nutrição, você se alimenta de uma maneira mais adequada. E você pode chegar, sabe, com um conceito de beleza que não é esse padrão e que ele é o real. Sim. Não é verdade? Sim, sim, eu concordo. A gente tem uma distorção aí do que é beleza, na minha opinião, e aí a minha opinião pessoal, né? Eu acho que a gente distorce o que é beleza, o que é naturalidade, né? O que é ser mulher, assim, em sua simplicidade e sua exuberância, tá? Eu vi ali, alguém falou que com 58 anos começou no teatro. Eu acho Teatro. formidável isso. A gente tem outros casos de atletas que começaram. Temos uma que começou com 52, tem outra com 56, salvo engano, Elieusa, né? A gente tem também uma atleta aqui em Brasília com 70, triatleta com 70 anos, Que já foi para legal. Mundial. É muito legal isso que você falou da longevidade, da saúde, de manter a saúde. E a gente coloca, não vou dizer que a gente coloca a beleza em segundo plano, mas a gente vê a beleza em outros lugares que não Essa que não é dessa padronizada. imposição maluca aí da mídia e de que você tem que ter o rosto sem ruga ou você tem que ter o corpo tal, né? A gente dá prioridade e importância a outras coisas, Olha, né? Ana, você tem que conhecer a Marilza. Não sei se Eu você a conhece. conheço, Você conheço. conhece? Que mulher extraordinária. Eu fiz uma Exatamente. live com ela. Nossa, eu fiquei apaixonada. Marilza, oi! Ela é mesmo. A gente já conversou, se eu não me Nossa, engano, ela é. Eu converso. extraordinária. Isso é uma coisa que o grupo, pertencer ao grupo e ser a organizadora do grupo, claro, me trouxe muito a experiência e saber de histórias tão lindas e de mulheres tão incríveis, né? Eu tenho uma frase que eu repito no grupo sempre, que é a gente segue em frente quando a gente percebe o quão fortes e incríveis são as mulheres que estão à nossa volta. Então, para mim, isso Sabe que você falou uma coisa muito bacana, porque tem um ditado grego que diz que a gente não consegue enxergar os nossos defeitos, porque os gregos dizem que os nossos defeitos a gente carrega nas costas. Então, a gente vê os defeitos dos outros, a gente nunca vê os nossos, porque a gente não consegue, né, olhar. Essa história que você falou de perceber mulheres incríveis, foi que eu acho que, na realidade, a gente tem uma introspecção tão grande na vida da gente, de preocupação em ser mulher, ser profissional, e ficar com aquele olhar, sabe, muito centrado, né? E também essa preocupação em ser a melhor profissional, a melhor mulher, tem que ser bonita, tem que estar arrumada, tem que ser a melhor mãe, tem que ser, sabe? Que você não se dá conta da qualidade que você exala, sabe, em tudo. Então, vendo as outras, que elas devem estar carregando isso nas costas, então a gente vê, né? A gente se dá conta, se conscientiza. Sim, a gente vê. Dessas mulheres que são extraordinárias, sabe? Sim, e isso é muito legal. Eu percebo mudanças, Fabi, nas meninas do próprio grupo, depois de compartilhamentos das histórias e das experiências. Eu percebo que acontece muito isso. A pessoa olha e fala: eita, mas peraí, eu tô achando ela incrível, mas muito do que ela tá colocando eu também faço. Então eu também sou, e eu também tenho que me reconhecer, né? Eu acho que isso assim, sensacional. Porque se você pensar bem, nós estamos no mercado de trabalho não faz muito tempo. A mulher, ela vivia muito presa, né? As universidades, o acesso às escolas, a educação, também, veja bem, não faz muito tempo.
Os esportes, na minha época, eu era um peixe fora d'água, porque eu era uma mulher completamente fora dos padrões. Hoje eu vejo, eu fico super feliz de ver um tanto de mulher que é um expoente, que estão saindo para fazer esporte. Então, é uma oportunidade, foi uma das oportunidades nesses últimos 25, 30 anos, de as mulheres se encontrarem no local de trabalho, nas universidades e agora nos esportes, entendeu? Porque isso sempre foi o universo masculino, os homens sempre se encontraram. Não foi o caso das mulheres, isso foi uma revolução. Sim. Está sendo, e continua sendo. E nesse caminho a gente vai dominar o mundo. Sem arma. Na base sem arma. Na base só do amor. Sim, com certeza. Eu acho que a gente vem fazendo uma revolução externa, mas uma revolução interna também. Né? A Patrícia, a Paty, que é uma pessoa que eu gosto muito, falou aí do machismo nas próprias cultural nas mulheres, né? Desconstruir o machismo cultural nas mulheres. Eu gostaria de ter muito mais conhecimento sobre o machismo, assim, conhecimento, estudar mesmo machismo, feminismo do que eu tenho. Eu sempre estou tentando melhorar nessa parte. E acho que é o nosso papel mesmo, isso que a Paty falou, de trocar essa experiência, de conversar, de ver o que pode ser modificado e de evoluir e de melhorar a cada dia, assim, sabe? Eu acho que isso é uma mudança, uma revolução externa, mas uma revolução interna também, porque a gente tem Você acha que os homens sabem lidar com isso? Com o quê? Com a nossa... Com essa postura feminina atual e tudo mais? Olha, eu acho que, assim, não posso dizer generalizar, mas eu acho que eles estão aprendendo, tá? Eu acho que eles estão aprendendo. Eu acho que eu vejo mudanças nos meus amigos, eu vejo mudanças... É isso que eu te falei, de conversar, saber mostrar uma outra perspectiva, né? Não é criar... Claro que quando a briga, o conflito se instaura, é preciso expor a sua opinião e lutar pelo que você pensa. Mas eu acho que antes disso é possível conversar. Eu sou adepta da conversa, de você mostrar para a pessoa que existe o outro lado, né? Então, assim, a pessoa fez um comentário que é machista e ele é seu amigo, você vai tentar mostrar para ele que aquele não é um comentário legal, né? Você tá pedalando e o cara te ultrapassa, ou ele aumenta o ritmo porque você está ultrapassando, se você conhecê-lo, você vai falar, olha, por que você está fazendo isso? Faz sentido o que você está fazendo? Ou então, depois, como a gente fez, faz um post sobre isso, atenta que não é legal, que pode trazer um risco para o ciclista, né? Quando você aumenta o ritmo e faz uma ultrapassagem indevida. Então, eu acho que é esse o nosso papel. Então, eles estão aprendendo, é uma mudança também para eles. Eu acho que a gente tem que ir sempre com muita calma, muita parcimônia e tentar equilibrar. A gente está numa transição entre dois mundos, né? A gente está saindo de um mundo que as mulheres não tinham participação e agora a gente está vindo com tudo. Então eu acho que a gente também, a mulher sabe, né? O meu treinador, Fabi, ele fala assim, ó, se você estiver numa prova de Ironman, para o homem, ele já falou isso para mim, se você estiver numa prova de Ironman e você não sabe qual é o seu ritmo, você acha que você vai quebrar na prova, que você não vai conseguir fechar, você mira uma mulher e você vai atrás dessa mulher. Porque a mulher costuma ser mais constante, mais equilibrada, e ela sabe, é mais objetiva em relação ao que ela quer. Então, assim, eu acho que a gente tem todo... Eu acho que isso se aplica na vida também, sabe? A gente pode ir com calma, a gente não precisa excluir ninguém, a gente não precisa ficar criando conflitos desnecessários, a gente pode resolver tudo com base na conversa. Você já conversou com esse treinador e perguntou para ele o quanto ele já aprendeu com a mulherada?
Ele aprende muito, ele fala, ele aprende muito, é incrível. O meu treinador é incrível, é sensacional. Escuta, vocês treinam sempre juntas ou como é que é? Não, como nós não somos uma assessoria, nós somos hoje, como eu te disse, uma rede de apoio, a gente é um grupo nacional, cada uma treina com a sua Sim, assessoria, cada uma tem seu grupo, a gente faz alguns eventos, a gente combina de pedalar juntas no final de semana, porque cada uma tem sua planilha, né, Fabi? E cada uma tem o seu objetivo. sim, Então, acaba não coincidindo, ou é a distância, ou é o ritmo, ou é o percurso. Então, assim, sim. às vezes a gente faz alguns eventos coletivos, mas não é sempre não. A gente age mais nos bastidores. Eu costumo dizer, a gente age mais nos bastidores, sabe? Criando esse vínculo e essa força entre as mulheres, essa amizade, essa sororidade entre as mulheres atletas, né? E não atletas também, porque a gente traz todo mundo para o triatlon, seja competindo, seja na torcida, seja como apoio das triatletas, né? Isso é outro ponto que a gente aborda, né? Uma mulher que faz triatlon, ela precisa de apoio, e não é só apoio Sim, do companheiro, do marido, da companheira, sim. é apoio de bastante gente, né? Então, a gente também luta por isso, e assim a gente vai evoluindo e vai caminhando. E vai melhorando também o Ana, esporte. além de, como a rede de mulheres esportistas é nova, é relativamente nova, tem 3 meses, o Instagram ainda não aprendeu que a gente ultrapassa 1 hora. Então, às vezes cai e a gente tem que ligar de novo. Mas como eu sei que você tem que levar seus cachorros para passear e que você tem que arrumar as coisas para amanhã, olha como passou rápido. Super Faltam 2 rápido. minutos para as 9 horas. Passou super rápido, Então, gente. eu queria te agradecer imensamente dessa oportunidade de te conhecer.